Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta sexta-feira, com estabilidade que chegou aqui no Rio Grande do Sul, conforme a gente já tinha anunciado. Começamos com imagens de Gramado, olha lá, Praça São Pedro, tá aí, né? Palácio dos Festivais do lado, a rua coberta, olha o movimento, né? Final de semana, hoje em dia, eu sempre digo, não tem mais final de semana, não tem dia de semana, Gramado é movimento todo o tempo, mesmo com chuva, aquele clima que o turista adora, né? Chegar na serra ali, com friozinho, 14 graus por lá, chovendo e o fim de semana começando na Serra Gaúcha e começando o RS em Pauta. Seja muito bem-vindo para você que está nos acompanhando aí, principalmente por esse Brasil afora, pela parabólica digital brasileira, pelo 575, com sinal aberto via satélite para todo o país. Está aí na sua tela, ó. Obrigado sempre pela sua participação. Tinha a previsão de um ciclone extratropical e ele chegou aqui no Rio Grande do Sul. Pelo menos não tivemos notícia de ventos fortes ainda, mas a chuvinha já chegou por aqui e a temperatura caiu. Lá em Gramado, 14 graus, aqui em Porto Alegre, 18, mas com sensação térmica de 14. Esfriou, viu? Em plena primavera, é coisa de gaúcho mesmo. 520 pela Claro TV Antiga Net, aqui para a capital e para o interior do estado também. Obrigado pela sua audiência sempre. Tem aí o nosso canal no YouTube para você nos acompanhar também. Estúdios Masper, aliás, Masper TV, olha aí, @MasperTV no YouTube. Tem também ali o nosso perfil no Instagram, @MasperTV. Tem também lá o nosso site, maspertv.com.br, com os conteúdos exclusivos. E se você quiser fazer aquela sugestão, 99, olha aí, ó, aí está o site, 995171412 é o nosso WhatsApp para você mandar aquela mensagem aí, sugestão de pauta, críticas, enfim, participar aqui com a gente do RS em Pauta, tá bom? Obrigado também sempre por me seguir lá no meu perfil no Instagram, Cláudio Andrade Jornalista. O RS em Pauta desta sexta-feira já está no ar. Muito bem, acerta o relógio comigo, agora meio-dia, 13 minutos, horário de Brasília, e a gente começa o programa já chamando o William Cardoso, que está aqui no nosso telão. William, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, onde você anda? Muito obrigado, muito boa tarde, Cláudio, a todos que acompanham a programação do RS em Pauta. Deste final da semana, sexta-feira, estamos neste momento exatamente no auditório do Tribunal de Contas do Estado, onde acontece a segunda jornada de mentalidade marítima e infraestrutura aquaviária. Eu estou ao lado aqui do capitão Firmino, muito obrigado por falar conosco. Eu quero entender por que esse evento já começou ontem, quinta-feira, diferentes palestras já foram apresentadas e hoje mais uma vez e vai percorrer ao longo da tarde. Quais são as perspectivas e, de certa forma, como vai principalmente bater na outra ponta, na sociedade, na população, o que já foi apresentado por aqui? Bem, boa tarde. Obrigado a Masper por estar aqui hoje, fazendo a cobertura desse evento, que vai ser muito importante para a sociedade gaúcha. A gente acabou agora de acompanhar a apresentação da secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Eventos de Porto Alegre, e ela acabou de nos apresentar aqui um projeto muito interessante, que é a criação de um polo náutico para a cidade de Porto Alegre. E agora, no momento, a professora Tatiana, que é a professora associada da URGS, ela vai começar a falar agora sobre o planejamento espacial marinho sul. Então, todo esse planejamento das palestras estão voltados para exatamente o que você falou, né? Desenvolver a mentalidade marítima no Rio Grande do Sul. Porque nós sabemos que o Brasil e o Rio Grande do Sul, de uma forma especial, que a cidade que nós, o estado que nós moramos no momento, são inviáveis sem o porto, sem os portos, sem as hidrovias e sem o mar. Mais de 90% do comércio exterior, ele flui pelo mar, né, pelas nossas hidrovias e pelos nossos portos. Então, assim, os produtos gaúchos eles possam ser mais competitivos no mercado internacional e que a gente possa fomentar o desenvolvimento econômico do que nós chamamos da economia azul. Acho que esse é o grande ponto e não é de hoje. Desde as grandes navegações, as descobertas, né, de novos... O Brasil é um exemplo disso, a América Latina como um todo, né?
E desde então, esse desenvolvimento econômico, essas novas descobertas, tudo isso é feito a partir do mar. Por isso a mentalidade marítima é justamente a gente entender o contexto da importância do mar, do oceano nas nossas vidas, que muitas vezes não faz sentido, mas se a gente parar para analisar, obviamente que os portos, aeroportos são importantes também, aeroportos, o próprio transporte rodoviário, mas eu acho que o grande ponto que está sendo debatido aqui é justamente sobre a questão marítima. Aqui em Porto Alegre exclusivo, comentou sobre a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a Fernanda Bart, que fez uma palestra agora há pouco, falando sobre a zona sul da cidade. Sucateada, abandonada, não podemos falar isso porque realmente acontecem atividades por lá, mas qual foi o projeto de fato que ela apresentou, não só para aquela região, mas todos os portos ali de Porto Alegre, para o cidadão entender um pouco melhor, o leigo como eu, qualquer outro cidadão que está acompanhando, independente da região, entender o que vai ser de fato feito aqui em Porto Alegre. Pois é, como você comentou, né, é exatamente isso, né, a complementariedade dos transportes. Então, o rodoviário, o ferroviário e o hidroviário e marítimo, né, eles têm que se complementar. Então, o que nós planejamos para esse evento foi, primeiramente, como você também abordou, a parte histórica, como foi a ocupação do Rio Grande do Sul, como é que os imigrantes conseguiram chegar e ocupar os municípios. Então, tudo isso foi graças, né, ao transporte hidroviário. É a segunda maior bacia hidrográfica do nosso país. Então, a gente tem que explorar, né, todo esse potencial. E com relação ao projeto que foi apresentado, além da parte econômica também, é importante falar que a mentalidade marítima e a economia azul, ela também cuida do esporte, né, dos esportes náuticos, do lazer também da população, quem usufrui do Guaíba, seja com a sua lancha, com a sua moto aquática, com os barcos que fazem turismo náutico, o Porto Alegre 10, a Noiva do Caí, hoje também a proprietária do Cisne Branco de Porto Alegre está aqui também participando do evento. Então, tudo isso é um conjunto de atividades que são interligadas. E a Marinha do Brasil está aqui exatamente para isso, para fomentar e para participar. Porque a Marinha não é só minha, né, não é do comando do 5º Distrito Naval que está realizando esse evento. A Marinha é de todos os brasileiros. Então, o que a gente quer é que a gente possa usufruir de todo esse potencial hídrico com segurança. E é nesse quesito que a Capitania Fluvial de Porto Alegre está inserida. Zelar pela segurança da navegação. Eu sou de Guaíba, então eu entendo muito bem, porque o Catiçu também é uma outra porta de entradas. Eu agradeço, capitão, muito obrigado pela disponibilidade por falar conosco. Vamos pedir para o nosso repórter cinematográfico Rivelino Almeida mostrar um pouco do evento. A segunda jornada de mentalidade marítima, infraestrutura aquaviária, com mais uma palestra acontecendo nesse momento, diversos projetos sendo apresentados, mas que não dependem só de Porto Alegre e da Marinha. Claro, o governo do estado também é um grande aliado para fazer a diferença no dia a dia, não só dos profissionais que integram todo o grupo, mas também da população no geral, que utiliza esses serviços, seja para o comércio, seja para o desenvolvimento econômico, ou mesmo, até mesmo, como ele informou, para o esporte e para o lazer, Cláudio. Volto com vocês no estúdio. A dinâmica desse tipo de ambiente também é outra. Então, algumas coisas são muito mais estáticas em nível continental. Eu consigo, inclusive, reconhecer determinados elementos no espaço e que eles até mudam ao longo do tempo, mas em outra velocidade. Então, eu vejo que ali tem uma... William, pelas informações, assunto importantíssimo, né? A gente tem aí a questão do turismo, a gente tem a questão, né, econômica, mas é uma pena que se usa tão pouco aqui as hidrovias aqui no Rio Grande do Sul, um país como o Brasil, um estado do tamanho do Rio Grande do Sul aqui, com tantas hidrovias muito pouco usadas. Repito, tanto para a área econômica como para o turismo. O Catiçu aqui, né? Poderíamos ter agora o projeto da Marina Pública. Devia ter uma, duas, não sei que emperram tanto projetos aqui. Os vereadores aqui do Contra emperram projetos. Agora a gente está vendo a Orla maravilhosa. O Estaleiro Só lá, que também ficou um tempo emperrado. Agora as pessoas podem aproveitar. O Guaíba, né? Então vamos aproveitar mais aí. Evento importantíssimo para a gente dar atenção maior aí às nossas hidrovias. Vamos adiante agora, 12h, 10 minutos. Vamos conferir a nossa rodada de jornais aí, então, agora, aí, para começar o programa desta sexta-feira, começando com o Correio do Povo. Lula anuncia fundo bilionário para as florestas tropicais. O projeto foi lançado, né, pelo presidente
na cúpula do clima. Está ali a foto principal, então, do Correio do Povo. Ali falando sobre o ciclone extratropical que atingiu aqui o estado e também ali um incêndio, né, no centro de Porto Alegre, ali, que expõe as dificuldades estruturais para enfrentar ocorrências graves desse tipo. Tá ali o alerta, né? Rio Grande do Sul tem onda de ventania e chuvas hoje e amanhã. A gente espera que não cheguem assim com tanta intensidade. O que a gente tem mais aí? Jornal 0 Hora também falando sobre o Fundo Global Florestal. Recebe apoio de mais de 50 nações e o desafio é garantir a verba. Falando sobre o ambiente aí, né? E sobre a cúpula dos líderes aí, a COP30 em Belém. Baita de uma cidade maravilhosa. Também falando ali sobre a questão do consumo, da queda do consumo no Rio Grande do Sul, as empresas ervateiras, né, avaliam as alternativas para o famoso chimarrão e o mate, né? Também falando ali sobre o golpe que envolvia site de acompanhantes fake e ameaças atribuídas a membros do PCC. Para fechar, a capital terá energia exclusiva, olha ali, ó, para redes de esgoto, água, além de casas de bombas. E para fechar, também ali o Diário Gaúcho falando sobre golpistas, né? O mesmo golpe ali que fingiam ser acompanhantes, vigaristas atraíam clientes para site fake e após conversas sedutora faziam ameaças e extorsões. Esse golpe já está meio velho já, né? Não sei como é que tem gente que cai ainda, né? Aquela garotinha lá liga pro sujeito lá dizendo que é um relacionamento e tal, foto tudo mentira, foto fake, e aí depois o sujeito cai, daí entra um delegado ou o pai da menina extorquindo, dizendo que ela é menor de idade, blá, blá, blá. Pô, não caia mais nessa aí, né? Esse já ficou velho. Vamos adiante, então, 12h, 12 minutos. Vamos falar agora com a minha próxima convidada, minha primeira convidada do programa, a Tayane Castro. A gente estava falando sobre ali a questão das hidrovias. A Tayane Castro tem formação em hotelaria, em turismo, mas hoje vai falar sobre energia solar. Tayane, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bacana. A Tayane é empresária, né? Trabalha com o esposo, com o Luiz. E a gente vai falar agora sobre a questão que ainda tem muita dúvida sobre energia solar, sobre os painéis solares. Até eu posso começar com uma questão aqui, hoje está chovendo, né, Tayane? E aí uma das dúvidas das pessoas que estão pensando que a energia a tradicional está cara. Tá cara, gente, olha, o sujeito mora num apartamento de 2 quartos sozinho aí, gasta em torno de R$200, o cara fica o dia inteiro na rua. Eu acho que é aquela televisão que fica na tomada lá, ó, a geladeira, não sei, o micro-ondas, porque é impressionante. Aí o sujeito vai instalar o painel solar, vou botar lá na minha casa. Aí liga para a Tayane. A primeira coisa, Tayane, dia de chuva, eu vou ter luz na minha casa? Perfeito. Essa, de fato, é uma das dúvidas mais frequentes dos nossos clientes. E sim, né, os painéis solares, eles funcionam mesmo em dias de chuva. O que acontece, na verdade, né? Eles funcionam com base na irradiação solar. Então, mesmo que esteja chovendo, há irradiação solar, né? Estamos ali no período diurno. Sim. Né? Então, o que acontece é que nos períodos chuvosos, no período do inverno, onde há temperaturas mais baixas, esses painéis solares, eles tendem a gerar menos energia do que lá no pico do verão, onde a gente tem o sol constante durante todos os meses, né? Então, sim, funciona em dias de chuva, porém com uma menor intensidade. Perfeito. E outra dúvida, agora eu vi você falando aqui, Tayane, também a questão, o painel recebe energia solar, ou a radiação solar ali, e já vai direto para o consumo, digamos, numa casa, ou tem como armazenar energia? Os painéis solares, eles captam a irradiação solar, né? Transferem para o inversor, que é uma das partes, né, do projeto, quando a gente oferece para o cliente, ele é essencial, e o inversor, então, ele converte essa energia solar em energia elétrica. Então, no período noturno ou em dias chuvosos, onde tem essa irradiação de menor intensidade, tudo que tu não consome, né, de energia solar, eles ficam ali como bônus para que tu possa utilizar justamente nesses períodos. Então, tu está gerando a energia solar, tudo que tu não utiliza, ele fica então ali armazenado, quietinho, para te poder utilizar nesses períodos de menor intensidade. Menor intensidade, bacana. Agora tu falou em inversor, eu lembrei, Tayane, que eu gosto muito dos trailers, dos motorhomes, que muitos se adaptam. Eles têm uma Kombi com um painel solar em cima. É justamente isso, né? E tem o inversor para transformar na energia para dentro do carro ali, abastecer celular, televisão. Fantástico.
Outra questão também, né? Casas e condomínios, né? A pessoa tem mas eu moro num condomínio. Dependendo do projeto, você pode instalar também num condomínio. Até eu já ouvi falar que tira até aquele uso de eletricidade comum do condomínio para ligar equipamentos, para fazer a manutenção do jardim. Perfeito. Existem projetos diferentes, né, para cada necessidade do cliente. Então, a gente tem os projetos diretamente relacionados à casa do consumidor. Seria um projeto mais prático, mais comum, que a gente vê com mais frequência, né, mais fácil de visualizar. Mas tem também os projetos para condomínios. Inclusive, quando a estrutura que o cliente tem, ela não é compatível para aquela necessidade, devido ao volume de módulos, por exemplo, até mesmo o peso dos equipamentos, existe também a possibilidade de uma estrutura solo, né? Dentro de uma área, claro, que também acomode, mas existe a flexibilidade de uma estrutura solo. Então, a gente consegue perfeitamente, dentro de um projeto adequado, atender tanto casas, né, residenciais, quanto comércios, prédios. Cada tem o seu projeto. Tudo tem o seu projeto. Eu vi esses tempos, agora você falando, Tayane, numa plantação, no agro, né? E os painéis serviam de sombra, inclusive, tipo uma espécie de uma estufa. Ainda fizeram uns painéis solares ainda com uma parte para as pessoas andarem embaixo e fazer meio que uma sombra assim, né? Até isso, né? Outra dúvida que o pessoal tem bastante, você pode colocar os painéis num lugar e transferir a energia para outro? Por exemplo, tem gente que bota no litoral lá e transfere para casa aqui em Porto Alegre e tal. É bem comum, é bem frequente essa distribuição de energia, né? É importante ressaltar que essa transferência de créditos, de bônus, ela é com base naquilo que sobra do local onde está instalado. Então, por exemplo, na tua casa, tu tens lá o sistema fotovoltaico em funcionamento, tu queres transferir para uma outra residência, desde que sejam da mesma concessionária, né, pertençam à mesma concessionária. Sim. Os dados cadastrais nessa concessionária também precisam ser os mesmos, né? Então, as duas residências precisam estar vinculadas ao mesmo CPF ou ao mesmo CNPJ. E tudo que não é utilizado, né, uma porcentagem que é determinada, que não é utilizado no local de instalação, ele pode, então, ser transferido. Então, por exemplo, a prioridade vai ser sempre o abastecimento do local onde os módulos foram instalados, né? Sim, no caso da praia. Perfeito, no caso da praia. O que tu vai transferir é aquilo que a tua casa da praia não utilizou. Quando está vazia, por exemplo. Exato. E aí, aquele bônus, ou tu pode determinar uma porcentagem, olha, eu ainda quero que 15% do meu bônus permaneça na minha residência, por uma necessidade futura. O restante tu pode transferir. Perfeito. E tudo isso é determinado com base nas necessidades do cliente e com base naquilo que ele precisa. Às vezes, naquele momento de instalação, ele tem um consumo X, mas ele tem uma previsão, olha, em 2, 3 meses eu quero colocar mais um ar-condicionado, eu quero colocar um equipamento elétrico diferente. Então, tudo isso a gente coloca no estudo para determinar qual é o volume de módulos adequados, inclusive para conseguir sobrar bônus e encaminhar para uma outra residência. Muito bem explicado. Não sabia realmente desse detalhe de que é a sobra lá, né? Vai abastecer os dois lugares ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Muito bem. Tayane, a questão, você falou agora dos módulos, né? Das placas. A gente tem acompanhado, não tão há muito tempo até agora, tem evoluído bastante, né? Se eu ver um grito aqui, é o Marco Antônio, que é o filho da Tayane e do Luiz, que está nos acompanhando aqui. Coisa mais querida. Quanto tempo ele tem, o Marco Antônio? 7 meses. 7 meses. Já está aqui olhando as luzes. Assim, não faz jornalismo, Marco Antônio, pelo amor de Deus. Quero deixar o registro aqui que o Luiz também está nos acompanhando. Os painéis, né? A gente tem visto a evolução. No começo eu me lembro que era uma coisa meio um bicho de 7 cabeças, eram painéis mais grossos e tal, caríssimos. Isso tem evoluído também, né? O equipamento tem ficado menor, mais eficiente, inclusive do valor também, né? E a duração, que o pessoal pergunta, mas eu vou instalar painel solar, vai durar 1 ano, eu vou ter que trocar de novo. A vida útil de um sistema é, em média, de 25 anos. Opa! Né? Então, é importante o cliente entender também desse prazo para que ele sinta que aquele investimento que ele está fazendo é um investimento que vai perdurar. Sim. Né?
Então, é em média de 25 anos, a gente tem uma perda de eficiência do equipamento de, em média, 20% ao longo desses 25 anos. Então, se a gente for colocar Nossa, ali, né? dividir 20%... Exato. E como tu disseste, né? Os equipamentos, eles sofrem não só os módulos solares, mas equipamentos elétricos de um modo geral, Sim. eles sofrem aperfeiçoamentos ao longo de todo Toda esse hora, processo, né, de vida, de existência. Sim. Então, a gente tem hoje equipamentos de qualidade que foram aperfeiçoados, né, com relação a tamanho, com relação à estrutura, em relação à fixação. Então, hoje é, de fato, um equipamento seguro. Seguro, né? O cliente tranquilo. pode ficar tranquilo. Que legal, 25 anos, gente. Eu também já notei também que até o comércio, o sistema econômico tem dado uma força no sentido até de financiamentos especiais, né? Bancos aqui como o Banrisul, a Caixa, né? Para financiar, inclusive, quem quer colocar os painéis, né? Sim. Hoje em dia, a maioria dos bancos, eles oferecem propostas diferenciadas justamente para a energia solar. Isso. Então, o cliente também tem essa segurança maior de que ele pode estar indo até o seu banco, né, ou algum outro órgão banco financeiro. que tenha Sim. uma opção mais facilitada, de menores valores, enfim. Mas existe sim uma flexibilidade hoje muito maior do que quando surgiu a energia solar, né? Como tu disseste, antes era um bicho de sete cabeças, hoje é muito comum, hoje se fala em energia solar com muito mais frequência e muito mais facilidade. É verdade. Então, a maioria das agências bancárias hoje, elas oferecem benefícios, linhas de financiamento. Que legal. E você pode, inclusive, com a economia. A grande pergunta também, Tayane, a economia de energia. A Tayane está falando do painel ali, investimento dura 25 anos, vou pagar economizando a minha energia. Pergunta de $1 milhão. Quanto que economiza se eu instalar um painel na minha conta de luz lá, sei lá, estava falando ali, né? R$100. O que economia aí se eu gasto por mês R$100, vai economizar quanto? Né? A gente brinca Média. ali que com o financiamento, tu troca a tua despesa da conta de luz pelo financiamento, né? Ah, mas vale a pena? Vale. Porque quando o teu financiamento acabar, teu tu dinheiro vai no bolso. seguir ali com aquele valor pequenininho, né? Então, uma das dúvidas, né, dentro desse contexto é: a minha conta de energia vai zerar? Ela não zera, é importante frisar isso também. Mas fazendo um projeto adequado, avaliando as necessidades e colocando aquele volume de módulos que, de fato, atenda a necessidade do cliente, você vai pagar uma taxa mínima. O que é essa taxa? É o mínimo de disponibilidade da concessionária. Então, é um valor que a concessionária permanece cobrando, que é pelos serviços prestados e pelo período que tu vai utilizar ainda a energia solar, né? A energia solar, os equipamentos, eles são vinculados na rede da concessionária. Então, sim. permanece tendo aquela taxa mínima. Mas, comparando, né, o valor que se paga mensalmente, é um valor bem simbólico, uma taxa bem simbólica. Sensacional. Uma pergunta, né? Eu estava comentando no início da entrevista que a Tayane tem a formação de hotelaria, de turismo. Como é que foi essa transição de passada aí com o marido, com o Luiz, repito, que está aqui nos acompanhando, com o Marco Antônio também, de 7 meses. Como é que foi essa transição de passada da hotelaria, que é um sonho de todo mundo, né? Ela estava me contando nos bastidores, não é bem assim, não. Vou mandar um abraço pro meu irmão, que é formado também em turismo, né? Eu sei como é que é. O hotel é bom para a gente passear, né? Para a gente visitar. Agora, para trabalhar, já é outra conversa. Como é que foi essa coisa de passar? Quanto tempo você já tem a empresa? Então, a empresa, ela foi aberta em 2022. Né? O Luiz, ele tem experiência no mercado de energia solar, como instalador, inclusive, de sistema fotovoltaico há mais de 9 anos. Então, bom. em 2022, surgiu aquela oportunidade e também aquela influência, né? De, quem sabe, a gente dá o pontapé inicial. E abre o né? negócio. E aí, a gente arriscou e deu certo, e graças a Deus a gente está no mercado até hoje. Que bacana. Passamos, né, por altos e baixos, Sim. comum como qualquer outra Pós-pandemia. empresa, pós-pandemia. Enchente o ano passado. Enchente, que realmente foi um período baque, bem... né? Foi um transtorno, né, para Sim, todo o estado, sim. e para nós, como empresa, com certeza também teve um impacto grande, mas estamos aí, oferecendo o melhor. Que bacana, o melhor mesmo. Olha, fala muito bem, Tayane, muito obrigado obrigada. pela participação. Redes sociais da empresa, para o pessoal que está nos acompanhando. @Vaz Solar Energia. @Vaz Solar Energia, Vaz com Z, Energia. Vaz com Z. @Vaz Solar Energia. Sensacional, parabéns e obrigado por conversar aqui com a Eu gente. que agradeço a oportunidade. Eu sei que vai, cada vez a tecnologia vai aumentando. Tá ali esse que está na tela ali, Tayane? Isso Esse aí, aí, né? uhum.
Aí, ó. Então tá, né? Para economizar, né? E também energia limpa, não polui, ajuda as hidrelétricas a não ficar mandando tanta energia aí, tem que apagão. É um assunto em alta também, né? A gente viu agora há pouco nos jornais, né? É verdade. A sustentabilidade, eu digo que a energia solar, ela tem duas vertentes que se encontram, né? Que é a economia, que Perfeito. Normalmente é o que o cliente procura Sim. de primeiro, né? Mas tem a questão sustentável e hoje é um assunto em alta, então é importante frisar isso também. Que tu economiza, né? Com esse valor você investe no seu futuro, na sua residência, na sua família. E também a sustentabilidade, que hoje é necessário, é importante a gente fazer um exame de consciência e ver o que pode fazer de diferente. Leia-se os apagões que a gente volta e meia acaba passando, né? Sem contar no custo, como a Tayane falou. Parabéns, marqueteira, fala muito bem, viu? Obrigada. Brincadeira, pode dar um a mais ali para ela na empresa por acúmulo de função também pelo marketing. Muito obrigada. Obrigado, Tayane Castro, empresária e esposa do Luiz e principalmente a mãe do Marco Antônio. Valeu, obrigado, tá? Obrigada, eu. Que legal, meio-dia, 26 minutos, e a gente está falando de energia solar e casualmente veio aí um ciclone extratropical, deixou o clima aqui mais fechado, mais carrancudo aqui no estado, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Vamos adiante então com o RS em Pauta dessa sexta-feira, vamos fazer nosso primeiro intervalo e seguidinha a gente está de volta. Ah, não, tem ainda um material muito bacana, o Anderson Gaesca aqui também falando, olha aqui, ó, nos últimos dias a nossa equipe aqui, ó, foi conhecer um projeto muito legal que iniciou como uma disciplina complementar, mas hoje se transformou em uma verdadeira banda, isso mesmo, que busca mostrar aí a arte, né, e pode ser também uma banda inclusiva. Confere comigo. Olá pessoal, estamos neste momento na Fundação Ecarta, aqui no bairro Cidade Baixa, na Avenida João Pessoa, para falar de um projeto que já conversamos em outras oportunidades, porque ele funciona desde 2019 e 2020, com esse grupo que está participando do ensaio. Estou falando dos Malucos Beleza. Muitos chamam de uma metamorfose ambulante, porque não cowboy fora da lei, né? Quem vai contar um pouquinho melhor sobre isso é um dos organizadores, pai do Lorenzo, aqui o Henrique, professora também está ali do outro lado, professora de musical está lá presente, todos fazendo a diferença. Conta como iniciou esse projeto, a gente já conversou em outras oportunidades, como eu falei anteriormente, e o que representa o grande objetivo de vocês. O projeto começou com a professora Eliana numa escola municipal, se transformou na Associação Coletivo pela Inclusão e Arte. O grande objetivo é dar autonomia para essa rapaziada que tem qualidade, habilidades e competências para estar na sociedade como todo e qualquer outro ser humano. A gente está buscando oportunidade de fazer crescer esse projeto para poder atender mais pessoas. O coletivo tem dois grandes projetos, a Banda Malucos Beleza, que vocês estão aqui vendo hoje, e também o Teatro Fuá, que dia 14 de novembro, às 19 horas, no Teatro Olga Reverbel, vai dar uma grande apresentação lá, o Teatro Fuá. Bom, quem quiser apoiar o coletivo, segue nas redes lá, Coletivo pela Inclusão e Arte, Banda Malucos Beleza ou Teatro Fuá. Ou entra em contato com a professora Eliana, com a professora Ioiô, ou comigo, porque a gente precisa de apoio muito mais do que só dinheiro. Também a gente precisa de dinheiro, evidentemente, mas o apoio, pessoas chegando, pessoas que se interessam, querem doar seu tempo e fazer crescer esse projeto na cidade de Porto Alegre. Muito obrigado aí por vocês estarem aqui conosco. Pessoas que acreditam no projeto de fato, né? Já falou como auxiliar, já falou sobre o que representa o projeto, mas assim, no futuro, quais outros projetos, já falou da Olga Reverbel, a gente estava inclusive ontem no Teatro São Pedro, uma referência ali no próprio Teatro Simões Lopes Neto, mais novo de Porto Alegre, o Teatro Italiano. Pontos que você se apresenta. A gente ensaia aqui na Fundação Ecarta, a gente fez um grande show no Teatro da Henrigues em junho, foi sucesso total. A gente tem o teatro agora, enfim, a gente está buscando espaços justamente para se apresentar. Escolas públicas, tanto do município quanto do estado, a gente tem toda uma linha de apresentação para a inclusão, né? E quem nos convidar, quem nos chamar, quem contratar, a gente vai na cara de pau, porque a gente brincando leva uma mensagem muito singela, que é da inclusão. Sim, mas aí me perguntam as pessoas, o que é a inclusão? É a empatia, a capacidade de cada ser humano se colocar no lugar do outro, sem ver aquela limitação que é inerente à condição humana. Todos nós temos nossas limitações. Então a gente constrói aqui no dia a dia, através da música e da arte, a inclusão possível.
porque a sociedade ainda precisa evoluir muito. E essa é a mensagem que a gente quer passar. Precisa nós conseguir uma sede própria, precisamos ampliar a questão de instrumentos de qualidade, porque qualidade eles têm. O que nós não temos é qualidade nos instrumentos. Por isso, os shows que a gente faz para arrecadar valores, a gente precisa de apoiadores para novos instrumentos, enfim. A gente tem um grande sonho, o futuro. O futuro é a gente ter um transporte próprio, uma sede própria, e por que não sonhar, e eu sou um grande sonhador, poder construir um habitacional onde eles tenham condições de morar e viver e trabalhar, tendo ali uma supervisão mínima para que eles tenham autonomia e possam estar vivendo com saúde plena e cidadania, né, que é o que a gente quer para todos. Perfeito. Te agradeço, muito obrigado. Vamos apresentar mais uma vez aqui, ó, eles que fazem toda a diferença, criança, adolescente, já se conhecem há um bom tempo. Eu vi que um deles é novo nesse projeto, pelo menos na última vez a gente não tinha visto. E claro, o Raulzito, né? Com músicas como Mutantes, Cássia Eller, o que representa para ti viver? Raul Lorenzo, obrigado por sempre nos receber tão bem. Muito obrigado, é uma honra receber vocês aqui Mas eu acho que a honra mais é para eles, né, mano? Tô brincando, brincadeira agora. Perfeito, o que vocês vão tocar para nós aí hoje? Podia ser um Maluco Beleza, pode ser, não? Pode ser? Fechou? É isso? Então vamos dar, né, gurizada? É isso aí, vamos mostrar então o repertório, o trabalho que eles fazem aqui diariamente com os professores, coordenadores, todos que fazem a diferença nesse projeto social. Como eu falei, por muitos metamorfose ambulante, por outros cowboy fora da lei, mas o grande objetivo é muito simples, uma sociedade alternativa. Muito bem, todo o material sobre inclusão social a gente mostra bastante aqui, né? Muito bem-vindo, é muito bacana mesmo, parabéns a todos os organizadores. Agora, 12h32, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas não sai daí, porque depois o Dr. José Otávio Crespo vai estar aqui conversando com a gente sobre direito do trabalho. A gente já volta no instante só. YouTube, porque eu fui no link que o Cláudio falou ali. Não, mas não acredita nele. Até o link. Qual é o... Mostra pra ele qual é o estúdio? Pergunta pra ele em que bloco ele tá. Ele nem sabe que bloco ele tá. Não, mas eu fui da Masper, que a Masper... Eles derrubaram nosso YouTube, tá no Masper TV agora. Tá, mas eu fui ali, não tá ao vivo. Não, tu foi no Estúdios Masper, eu acho. Não, quer ver? Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu fui no dele lá. Processo, se tu não... Quer ver? Não ó? achar o nosso programa. Eu fui ali, quer ver? Tu tá difamando nossa TV. Ó, aí não tá ao vivo o programa, vai abrir qual que abriu aí? É o de vocês, é o que tá divulgado, mas não tá ao vivo. Acho que eles divulgaram no Estúdios Masper. Não, mas ele tá no Estúdios Masper, pior que ele tá certo mesmo. É ruim admitir, né? Tá, mas não tá no Masper TV, não é no Masper TV? Não, o Masper deu problema. Mas eu fui no ao vivo, não tá. Ah, pode estar no privado. Marina bota no privado às vezes. Ah, tu passa para o normal para eles aí? Então, se não fala, e aí dos outros convidados também a gente fica divulgando, ninguém, aí o pessoal não fala, não acha, fica quieto e fica... Deixa eu olhar aqui. Que é como no privado. Deixa eu atualizar aqui. Ah, agora sim. Tá. Agora sim. Beleza, mano. Não, ele tem audiência qualificada em casa. Fica sim. toda a família em casa sentada lá para ver, né? Nossa, aquele um ponto da audiência é do Crespo lá que a gente tem, é da família do Crespo. Olha só, tu consegue enxergar a tarja nova que a gente fez? Tu viu o Globo News? Não. Não? Não. Repara, tu pode olhar agora e dar Uma opinião? Não, não quero. Não, opinião não. Eu quero... Que isso, Eu filho? quero que tu olhe o relógio por lá, Ah, tá. tá? Tá. Que vai ter o...
Tá um a mais, o teu tá um a mais de lá. Então dá o que tá lá. Que tá lá? É. Tá bom. Ah, sim. Tem que deixar o pessoal absorver a informação. RS em Pauta de volta, sempre agradecendo a sua companhia ao vivo aqui com a gente de segunda a sexta-feira a partir do meio-dia. Agora, meio-dia 37 minutos, temperatura em 18 graus na capital dos gaúchos, para você que nos acompanha por esse país afora, mas caiu aí, sensação térmica de 14 graus, porque o ciclone extratropical chegou aqui. A gente espera que os ventos anunciados também fortes não cheguem aqui na tarde e na noite dessa sexta-feira. A gente vai estar deixando tudo para vocês aí em seguidinha. Vamos adiante, porque hoje é dia do Dr. José Otávio Crespo, advogado trabalhista. Roda a vinheta. Doutor José Otávio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Como é que está, Cláudio? Tudo tranquilo, cheio de perguntas aqui dos nossos telespectadores aqui, da nossa audiência aqui, do pessoal que trabalha e tem dúvidas, doutor José Otávio. Vamos lá. Vamos começar com o Eduardo aqui de Porto Alegre, que pergunta o seguinte: sou vendedor há 5 anos, nas férias sempre faço bico de garçom. Se a empresa que eu trabalho descobrir, posso ter problemas? Bem interessante a pergunta. Não só problemas, ele pode ser despedido por justa causa, né? Por quê? Porque, na verdade, quando ele está em férias, o contrato continua ativo. As férias são para quê? Para que o trabalhador descanse, lazer, né? Se recomponha física e mental. Então, quando ele está descumprindo, trabalhando durante as férias, ele está descumprindo uma das obrigações dele, né? Junto ao empregador. Então, se o empregador descobrir, ele pode ser despedido, inclusive, por justa causa. Então, é um grande problema, então, né? Então tá aí, ele perguntou isso, e descobrir. É um grande problema. Eu acho que ele já mais ou menos já sabia, né? Só queria ter certeza. Tá bom. A Luísa de Alvorada, também é um assunto que a gente fala muito aqui, doutor José Otávio, que é o prazo da licença maternidade. Era muita dúvida, né? O prazo da licença maternidade mudou, ouvi comentário que passou para 6 meses. É verdade? Não, o que acontece? A licença maternidade, de forma geral, continua em 4 meses. Né? O que aconteceu? Aconteceram 2 mudanças pontuais. Para as crianças que nascem com a síndrome do vírus da Zika, aquele sim foi acrescido mais 60 dias e essa licença maternidade será, então, de 6 meses, certo? Essa alterou. E o que aconteceu? Com aquelas mães que têm os filhos prematuros ou que durante o parto são internadas ou a criança fica internada. Sim. Né? Então era um problema porque muitas vezes ficavam meses internadas as crianças e as mães tinham que voltar a trabalhar. Já terminava a licença. Exatamente. Então agora o que aconteceu? A licença maternidade de mães que durante o parto ficaram internadas ou as crianças internadas só vai começar a contar quando ou a mãe tiver alta ou a criança tiver alta, ou seja, o último que tiver alta. Vamos supor, a mãe teve alta, mas a criança continua internada. Sim. A licença maternidade, os 120 dias, só vão iniciar a contagem quando aquela criança estiver alta, para que ela efetivamente possa conviver com a criança e dar atenção. Né? Então, a licença maternidade, de forma geral, é 4 meses. Nós tivemos 2 alterações pontuais.
Então, somente isso. Ah, perfeito. A tradicional continua os 4 meses. Tá bom. Exatamente. O João de Canoas pergunta o seguinte, a questão do acidente de trabalho. Ele pergunta o seguinte: sofri um acidente de trabalho, estou no INSS e com isso o contrato de trabalho está suspenso e a empresa cancelou meu plano, alegando que como eu não recebo salário, não tenho como pagar a minha parte do plano. Essa conduta está correta, doutor José Otávio? Não está. Vamos lá, tem 2 pontos aí. A questão, quando o trabalhador sofre um acidente do trabalho, ele tem direito a ser mantido no plano de saúde, né? Inclusive, nós temos um precedente do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido, ou seja, o plano não pode ser cancelado. Qual é o problema que há e que ainda não foi enfrentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, mas será? Porque normalmente o empregado tem a coparticipação dele. Sim, a empresa isso. paga um valor E e o empregado paga um outro valor, Paga um valor. né? O que ainda não está decidido? Se a empresa vai ter obrigação de pagar todo o plano de saúde. Eu, particularmente, entendo nos meus processos que tem que pagar todo o plano de saúde, porque é a chamada reparação integral, né? Como regra, se houve um acidente do trabalho, é culpa da empresa e aquele trabalhador tem que ser indenizado e de forma integral. Então eu entendo que inclusive o plano de saúde tem que ser custeado de forma integral pela empresa, mas há uma discussão que em breve deve ser decidida pelo Tribunal Superior do Trabalho, se efetivamente o empregado tem que contribuir para o plano ou a empresa vai ter que assumir a integralidade do plano. Tá? Mas, de qualquer maneira, o plano não pode ser cancelado. Ah, isso não. Não pode ser cancelado. Não pode. Perfeito. E lembrando, né, que eu sempre gosto de falar isso, porque sempre que o trabalhador sofre acidente de trabalho, ele só pensa no INSS. É né? verdade. É só para, eu entrei com o benefício. É de praxe. E o trabalhador tem que começar a entender que não é isso, ele tem que buscar a reparação civil do empregador. Né? O INSS é uma coisa, que ele vai receber um benefício acidentário. Que é automático. Automático, né? Em tese automático. Mas ele tem que buscar a reparação que ele tem. Se ele sofreu um acidente no trabalho, ele tem que buscar ser reparado. Porque acidente de trabalho foi no trabalho. Exatamente. Há a responsabilidade da empresa. Como regra, vai haver a responsabilidade da empresa. Então, o que ele vai ter direito? Há várias, né? Dano moral, pensionamento. O dano moral, por exemplo, num acidente de trabalho é in re ipsa. O que significa isso? É automático. Ele não precisa provar. O dano moral é inerente ao é inerente ao acidente que ele sofreu. Se ele ficou com um dano estético, quando ele vai para o INSS... Perdeu um dedo, por exemplo. Aí o dano estético e a diminuição da capacidade do trabalho. Vai ter direito a um pensionamento para o resto da vida ou o pagamento de uma vez só. Né? E também o que tem muita gente não entende, isso é a questão do lucro cessante. O que é o lucro cessante? O trabalhador sofreu um acidente, testado de mais de 15 dias, ele vai para o INSS. Só que se ele entrar buscando a reparação integral, ele vai receber do INSS e, ao mesmo tempo, a empresa vai ser obrigada a continuar pagando o salário dele. E isso, muitas vezes, os empregados desconhecem. Né? A única preocupação do empregado, eu vou lá no INSS. Isso, para ficar... Que é um pagamento até, inclusive... É uma média. É uma média, né? Exatamente. Não então, se compara se ele buscar uma indenização. Uma indenização, não se compara. Né? Importante, né? É verdade. Eu sou um, assim, pelo menos pensa, eu estou no INSS. Mas não pensa na outra situação. A pessoa, estou no INSS, vou lá, que é uma média ali, que inclusive sempre é uma... Que não vai reparar o dano que ele sofreu, né? Vai dar um meio dele sustentar, porque ele está inapto ao trabalho. Tudo bem. Mas agora não vai reparar o dano que ele sofreu pelo acidente de trabalho. Então, ele tem que buscar a responsabilidade civil. E se o funcionário não buscar, passa batido. E o grande problema é a prescrição, né? Porque, às vezes, claro, hoje tem toda uma discussão do acidente de trabalho, se tem prescrição, se não tem prescrição. Mas mesmo assim, o empregado, às vezes, fica anos só com o INSS e não busca aquilo que ele tem direito. Imagina com um dano permanente ainda. Eu vejo todos os dias isso no escritório, né? Não é uma coisa... a gente pergunta, eu estou só com o INSS, e o resto não foi buscar? Não sabia que eu tinha direito. Bom, agora está assistindo aqui o doutor Zé Otávio, agora ficou sabendo agora. Exatamente. Sério, gente? Por favor, né? Uma questão também sobre advertência no local de trabalho, também um assunto delicado. O William, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte: trabalho como auxiliar administrativo e levei uma advertência por ter ficado mais de 10 minutos no banheiro. Isso é certo? Não, completamente ilícito, né? O empregador não pode controlar a ida do banheiro do funcionário. Né? Inclusive, também essa conduta gera um dano moral e re ipsa, ou seja, um dano moral automático, né? Porque é ilegal controlar. Como é que vai controlar a necessidade fisiológica do trabalhador? Ou como muitas vezes se vê nos processos, olha, vai fazer o número 1 ou o número 2. O número 2 não dá porque vai demorar. A gente vê esses absurdos, Cláudio, dia a dia. Sério? Né? Exatamente, acontece. Mas não pode, o trabalhador não pode controlar a ida ao banheiro do funcionário. A advertência, né? Muito menos a advertência, não tem qualquer legalidade. Gravíssimo problema.
qualquer legalidade. Mas até se ele sofreu uma advertência, ele pega a via dele, porque ele vai ter uma prova concreta. Sim, né? do assédio. Exatamente. Ali. Tá bom. A Ana aqui de Porto Alegre também, isso é uma questão que a gente já falou na área da saúde, né, doutor José Otávio? Trabalho como cuidador em uma residência, tá? Troco fraldas, aplico injetáveis, sonda, retiro roupa de cama com fezes e urina. Tem direito à insalubridade, a Ana pergunta? Essa pergunta é muito excelente, muito boa, porque eu vejo que é uma dúvida, inclusive, de advogados, né? O que acontece? Ela diz que trabalha numa residência. Isso, então cuidadora. ela é uma trabalhadora doméstica. Nós temos que lembrar que os domésticos têm uma lei específica, né, e que regula a atividade de quem trabalha numa residência. E não é só aquela empregada que nós estamos acostumados. Isso. É o cuidador, ou cuidador, é o jardineiro, é o motorista, é a governanta. Todos que trabalham no âmbito residencial são trabalhadores domésticos. Né? Perfeito. Então, eles vão se regular por uma legislação própria. E essa legislação própria não trouxe a possibilidade de insalubridade para esses profissionais. Então, mesmo que ela seja uma cuidadora, que ela faça aplicação de injetáveis, que ela tenha contato ali com secreções, ela não vai ter direito à insalubridade, porque numa relação doméstica... Tem uma regra específica. Não tem essa previsão legal de insalubridade. Perfeito, eu fiquei em dúvida também. Sim. Perfeito, agora está esclarecido. A questão, nós falamos das licenças aqui também. O Gilberto de São Leopoldo pergunta o seguinte, doutor José Otávio: já está valendo a licença paternidade de 20 dias? Não, ainda não, né? Na verdade, a licença paternidade é de 5 dias atualmente, né? E há um projeto que já passou pela Câmara dos Deputados e vai agora ao Senado de estender essa licença paternidade para 20 dias. Mas vai ser escalonado também, já não vai ser direto 20 dias, né? Mas não. O que hoje vigora são 5 dias de licença paternidade. Perfeito. O Ridinei de Canoas pergunta o seguinte, também falando sobre a questão dos hospitais, né? Ele diz o seguinte: trabalho há 6 anos como auxiliar administrativo de hospital, faço o primeiro atendimento e o primeiro contato com o paciente que chega, né, na emergência para buscar o atendimento. Coleto documentos, assinaturas, coloco a pulseira no paciente e não recebo insalubridade. Eu tenho direito, né? Se tenho, qual o grau de insalubridade? Ele tem direito, né? Apesar de a maioria dos hospitais não pagar, mas todo trabalhador que trabalha dentro de um hospital, ele mantém contato com o paciente, ele narra, né? Na hora de coletar assinaturas, troca de documentos, ou seja, ele faz aquele atendimento no paciente que está doente. Então, ele tem direito à insalubridade e à insalubridade em grau médio. Tá? A insalubridade em grau médio. Sim, não é, o grau máximo é se tivesse agentes biológicos, né? E o que acontece também? A NR 15, o anexo 14 da NR 15, ele traz especificamente pessoas que trabalham nessa situação que têm direito a receber a insalubridade em grau médio. Que nós não podemos esquecer que a insalubridade ela não vem da cabeça das pessoas, ela tem que ter uma regulamentação e as NRs trazem, né, a regulamentação. Cada caso vai ter um tipo de insalubridade, ou o grau mínimo, ou o grau médio, ou o grau máximo. Que tem agora a NR da saúde mental. Vai também entrar psicossocial, também, exatamente. Psicossocial. Vai entrar. Muito bem. Doutor José Otávio Crespo, para a gente concluir, então, as famosas jornadas de trabalho. O Carlos, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte: trabalho na jornada 12/36. Ocorre que 2 vezes na semana sou obrigado a fazer 30 minutos de horas extras, sendo extremamente desgastante, segundo o Carlos, né? Ele pergunta: sou obrigado a fazer horas extras? 12/36. Vamos lá. Aí tem 2 perguntas em uma, né? O trabalhador ele não tem a faculdade de não fazer hora extra. Né? É um direito potestativo, que se fala um direito do empregador, exigir: olha, hoje eu vou precisar que tu fique aqui 1 hora, 1h30 a mais. Mediante o pagamento. Só que ele diz o seguinte: olha, eu trabalho no regime 12/36. Exatamente é um regime extenuante, trabalha 12 horas e descansa 36. Agora, e neste regime não é permitido as horas extras. Se ele faz horas extras no regime 12/36, o que acontece? Ele desnatura esse regime e aí ele vai ter direito a horas extras, mas não é de 8 horas. Passou das 8 horas, ele vai ter sempre o direito a receber. Ele não vai mais ter o regime 12/36. Ele vai ter uma jornada normal de 8 horas, se ele entrar na justiça, óbvio, né? E vai receber horas extras a partir do 8º. Então, o regime 12/36 não pode fazer hora extras. É ilegal, desnatura, 12/36, desnatura esse regime. Né? Mas, hora extra é um direito potestativo do empregador, menos no 12/36.
Complexo, mas né, interessante e informativo. Doutor José Otávio Crespo, muito obrigado pela participação. Redes sociais, Crespo Advogados. Eu que agradeço, é um prazer. Crespo Advogados. Tá certo. Obrigado, doutor José Otávio. Ó, roda a vinheta. Muito bem, agora meio-dia, 50 minutos. A gente falou sobre a questão do ciclone extratropical que chegou por aqui, né? Vamos conferir aí, então, a previsão do tempo, né? A gente tem aí as imagens de satélite chegando por aqui. Olha aí a instabilidade, né? As imagens de satélite, do satélite mostram nesse momento o Rio Grande do Sul sob o efeito de um tempo instável, nebulosidade significativa, que cobre praticamente todo o Rio Grande do Sul, todo o estado. Nessa nebulosidade, ela está associada a uma nova frente fria que avança, trazendo ocorrências aí de chuvas e possíveis temporais isolados, principalmente na região oeste e sul. O detalhe específico é uma grande formação de nuvens, né, mais intensa, a gente está vendo sobre a metade oeste, indicando aí que a instabilidade mais forte está concentrada justamente aí nessas áreas, né, nas áreas da divisa com o Uruguai e com a Argentina. Vamos conferir como é que vai ficar o tempo então amanhã, nesse sábado, dia 9, né? Vamos ver aí, o sistema de instabilidade tende a se afastar gradativamente para o oceano, que deve trazer uma redução dos ventos, né? No entanto, a nebulosidade vai persistir. Porto Alegre, capital, nesse sábado, a gente vai ter ali mínima de 14, máxima de 17. Em Passo Fundo, mínima de 9 e máxima de 17. Tramandaí, no litoral norte, mínima de 13, máxima que não passa dos 19, tudo nublado, mas sem chuva. Rio Grande, mínima de 12, máxima de 20. E no Alegrete, não me perguntes onde fica o Alegrete, friozinho, hein? Mínima de 11 ali pela manhã e a máxima que não passa dos 21, com nebulosidade neste sábado, 8 de novembro. Imagens de Porto Alegre nesse momento, céu carregado, né? Céu carrancudo. A gente nunca diz quando tem sol que é tempo bom e quando tem chuva que é tempo ruim, porque tem chuva que é bom aqui para o estado. Vamos para o nosso primeiro intervalo? Seguidinho a gente está de volta com mais RS em Pauta.
Estamos de volta com o RS em pauta desta sexta-feira, agora 12h57. E a gente segue agora, né? Falando aí sobre, vou mostrar um material muito bacana aí, sobre uma ONG que funciona há quase 4 décadas no bairro Iapeí, na zona norte aqui da capital, e segue reabilitando animais silvestres e sempre que possível realizando a devolução deles ao ambiente natural desses animais. Confere comigo. Olá pessoal, estamos neste momento no bairro Iapeí, zona norte de Porto Alegre, para falar sobre um projeto que já funciona há mais de 3 décadas aqui na região e reabilita animais para colocá-los mais uma vez na natureza. Quem vai contar um pouquinho melhor sobre todo esse trabalho para a gente é a Gleide. Muito obrigado, Gleide, por falar conosco. Eu quero entender o principal objetivo de vocês, né? Em todos esses anos, nesse mini zoológico, né, que a gente pode chamar assim. Bem mini, né? Olha, eu acho que o nosso objetivo é salvar o maior número possível de vidas, né? É uma questão de respeito à vida. A gente começou fazendo esse trabalho há 38 anos atrás, né? Um pouquinho de tempo. Mas foi bem isso, foi assim, tipo... não tem muita gente que trabalhe com isso, eles precisam, né? Os animais precisam de alguém que se dedique para eles. Sempre foi a minha paixão, né? Trabalhar com esses animais diferentes, vamos dizer assim, porque é um desafio, né? Tu nunca sabe o que vai vir, tu nunca sabe o que tem, tu nunca sabe qual é a espécie que tu vai receber. Então é um desafio constante. Então, além de eu estar fazendo bem para eles, eu estou fazendo um bem para mim também, né? Eu acho que a gente recebe muito fazendo esse tipo de trabalho, né? A gente ganha muito. Porque tu recebe um animal pequenininho, novinho, jovenzinho, ou muito machucado, né? Aí tu tem todo aquele trabalho de recuperação, de tratamento, de reabilitação, e aí tu tem a soltura. E assim, não tem preço isso, sabe? Quando tu consegue retornar um animal à vida livre, sempre, apesar de 38 anos fazer isso, sempre é uma emoção. É a realização de um sonho, digamos assim, sempre que acontece. Vou mostrar um pouquinho, pedir para o nosso repórter cinematográfico, Rivelino Almeida, mostrar os animais. Lembrando que eles trabalham com répteis, mamíferos, aves, anfíbios, são diversas espécies de animais. Ele está mostrando, conta um pouquinho melhor sobre esse cenário que ele está mostrando e que animais são esses, né? Em que condições eles chegaram aqui? Tu vai ver que assim, a gente tem vários recintos, né? Cada recinto é utilizado para alguma coisa. Então, esse recinto que ele está filmando agora, nesse momento, é o nosso recinto mais novo, é um recinto para voo, para ensinar os pássaros a voarem. Então, eles são criados em outros locais menores, né? E quando eles estão já, precisam aprender, porque eu não posso soltar eles sem eles terem as asas firmes, né? Com força, sem saberem voar mesmo, sem saberem buscar o alimento, né? Neste outro recinto aqui, tu vai ver que existem alimentos mais escondidos ali, nos canos, né? Depois ele vai mostrar, tá? E ali dá até para abrir, se tu quiser, Rivelino. Perfeito, ele está pedindo aqui para abrir. Vamos abrir com calma aqui esse espaço. E aí, que animais a gente localiza por aqui? Eles estão bem escondidos, né? Aqui a gente tem 2 gambás. Um gambá que é cego, a gente está procurando um local para eles. Eles estão dormindo agora, né? São animais mais noturnos, fim de tarde. E o outro animal que ele veio com sobrepeso, né? Era um animal que estava sendo criado. Então ele está aqui para perder um pouco de peso e aprender a buscar o alimento. Ele está dormindo lá em cima, ó, Rivelino. Isso, lá em cima naquela caixa, tá? Tem que localizar, olhar com calma, tranquilidade, mas ele está lá bem tranquilo. Para acontecer esse trabalho, acho que o ponto principal, os profissionais que atendem, sejam biólogos, a própria parceria que vocês têm com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, entre outros, a própria recepcionista, todo mundo faz a diferença aqui. Enquanto isso, a gente vai caminhando para o fundo e mostrando os outros animaizinhos que a gente encontra por aqui. O que vocês mais precisam nesse momento? William, é difícil eu te dizer assim o que a gente mais precisa, porque assim como hoje eu tenho estes animais aqui, né? Eu posso daqui a 30 minutos eu ter outros animais que têm outras necessidades. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, o que eu trago para ti hoje? Bom, hoje, nesse segundo eu preciso mamão, banana, maçã, uva, verde, né, laranja. No próximo segundo pode mudar completamente. No próximo segundo eu posso precisar uma costela, posso precisar pé de galinha, cabeça de galinha.
Então é muito difícil. Então, normalmente, quando o pessoal pergunta, a gente diz, não, o mais fácil é que eu acho muito chato, na realidade, mas é a doação em dinheiro. Porque daí eu vou lá e busco o que eu preciso. Eu preciso tal medicamento, sabe? Eu recebi um todo quebrado. O que eu vou fazer com ele? Eu preciso de uma placa, eu preciso de um pino, eu preciso de uma determinada anestesia, eu preciso chamar alguém para me ajudar, sabe? Para fazer algum procedimento. Então, tudo é diferente. Esses aqui estão todos em recuperação. Ali tu tem um sabiá filhotão que está com uma lesão na asa. Aqui tu tem esses 2 cardeais. Aqui tu tem filhotes de araquã. Né? Ali tem um papagaio idoso. Vou mostrar o papagaio idoso aqui, ó, Rivelino. Para o nosso repórter cinematográfico. Ele está só no bico aqui, ó. Literalmente só cuidando. O que está acontecendo, esse pessoal estranho que está chegando por aqui? É verdade, ele fica só na observação ali. Perfeito, te agradeço. Muito obrigado, Gleide. Vamos seguir mostrando esses animaizinhos aqui que fazem toda a diferença no dia a dia. É por isso que a Gleide trabalha dia após dia, há mais de 3 décadas, quase 4 décadas, fazendo esse trabalho, mostrando a realidade nua e crua, como ela verdadeiramente é. Como eu informei, mais de 4.800 animais que foram resgatados e, mais uma vez, encaminhados para a natureza, entre aves, mamíferos, répteis e anfíbios, mostrando a relevância e, claro, a importância dessa ação. Repito, aqui na Zona Norte, em uma localidade que até pode passar despercebida por conta de tantas árvores, animais presentes, mas a gente consegue sentir e, principalmente, intercalar a importância de um ambiente como esse na vida das pessoas. Volto com vocês no estúdio. Muito bem, obrigado pelas informações aí, trabalho muito importante. Agora 1h02, temperatura em 16 graus na capital. A gente vai para o intervalo, mas não sai daí porque na sequência tem as notícias do esporte, futebol. Lucas Garski contando tudo pra gente aqui no estúdio. A gente já volta no instante só. Não leva ele pra casa. Não leva ele pra casa. Aquele argo ali vai tremer. Não leva. Ô, Claudião. Claudião, aquele argo dele ali. Tem um argo preto, dá, tem a bufufa. Ali ele tá assim, ó, ele é malandro. Ele vem região comigo pra chegar na Juvena. Ele é esperto. Olha lá. Fala, Fischer. Eu tenho que dar atenção primeiro pros velhos. As pessoas de idade. Ele tá preocupado com o final do programa. A gente nem começou Meu Deus, não, ele tá hoje insuportável. Meu Deus do céu. Ô, Nego Fischer, vamos falar do Barcelos, Nego Fischer. Fica tranquilo. Quanto tempo ele vai ter? Esse menino aí. Melhor presidente internacional. Exato. Tá? Vou começar assim. Vamos falar sobre o Barcelos hoje, o melhor presidente internacional da teve. O Fischer, amanhã é desespero, Fischer. Vai no estádio. Não começa, não começa. Amanhã é xalaialaiá. Exato. Não, hoje não dá, hoje não dá.
Estamos de volta com o RS em Pauta desta sexta-feira, agora 1h08. Agradecendo a sua companhia com a gente sempre. Vamos falar de futebol, vamos falar de esporte. Lucas Garski, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Claudião. Boa tarde a todo mundo ligadinho no RS em Pauta para falar um pouquinho mais sobre a dupla Grenal e projetar esse final de semana, que é de muita importância para ambos os lados. Porque, infelizmente, o trio do Rio Grande do Sul na Série A está de olho no Z4. Todos ainda têm possibilidade de escapar do rebaixamento. O Juventude está um pouco mais afundado, mas a dupla Grenal está com o olho aberto e muito preocupado. Principalmente o lado do Internacional. Porque o Colorado joga amanhã, dentro de casa, diante do Bahia. Partida marcada para 6h30 da tarde. E é um Internacional que está muito pressionado. A sequência ruim, os maus resultados e as falas do comandante colorado, tanto o Ramon Dias quanto o Emiliano, não batem com o que a torcida colorada pensa em relação ao time. O Inter não consegue ter um bom rendimento, o Inter não consegue jogar bem nas últimas partidas, vem com resultados bem aquém e está a 3 pontos da zona do rebaixamento. A derrota diante do Vitória fez com que o clima ficasse ainda mais tenso dentro do vestiário colorado. Nos bastidores, a informação até do nosso colega Jeremias Werneck, por exemplo, é que se amanhã, diante do Bahia, o Inter chegar a ter uma derrota, com resultado revés, Ramon Dias pode ser desligado após a partida. Ele que chegou agora há pouco, tem um pouco mais de 8 jogos no comando internacional, mas não conseguiu cumprir a missão. Qual era a missão? Evitar que o Inter fosse rebaixado e, principalmente, brigasse na parte mais alta da tabela de classificação. A mudança do Roger para o Ramon foi exatamente nesse sentido, algo que na prática não vem acontecendo. O Ramon, inclusive, nas coletivas de imprensa, tem batido de frente com as perguntas, não tem gostado de ser confrontado e se torna um tom até um pouco mais agressivo em determinados momentos das perguntas. Algo que a direção não tem gostado e, principalmente, o presidente Alessandro Barcelos sabe que está na hora de acordar. Se o Inter tropeçar para a equipe do Bahia, a diferença para a zona de rebaixamento pode aumentar e o Internacional pode, quem sabe, após a data FIFA, estar na zona de rebaixamento diretamente. O Inter só não está numa situação pior porque ontem o Santos jogou diante do Palmeiras e foi derrotado pelo placar de 2-0. Se a gente puder colocar na tela a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o pessoal de casa entendeu o que eu estou falando, porque o resultado de ontem, o empate do Fortaleza com o Ceará e a derrota do Santos para o Palmeiras foi importante para o Internacional. O Santos chegou ficou com a marca de 33 pontos. Se tivesse vencido, iria a 36, mesma pontuação do Inter. E por isso o Inter abre uma gordura para o Santos de 3 pontinhos na tabela de classificação. O que isso quer dizer? Se o Colorado perder para o Bahia amanhã, o Santos tem a oportunidade de encarar o Flamengo, a tendência é que não vença e a pontuação permaneça nos mesmos 3 pontos. Vamos botar na tela o provável time do Inter para encarar a equipe do Bahia, o que o Ramon está pensando para esse compromisso dentro de casa. Mais uma vez, promoção de ingressos, entrada gratuita para os sócios e R$20 para não sócios. A tendência do time do Inter: Ivan, Bruno Gomes jogando de ala direita, Vitão, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabei, o Mercado voltando ao time depois de suspensão. O meio de campo com Luiz Otávio e Thiago Maia, com mais pegada a entrada do Luiz Otávio. Alan Patrick e Bruno Tabata. E lá na frente, o Rafael Borré também voltando de suspensão. É um Inter que necessita da vitória. E o jogo de amanhã é a única forma de se manter vivo antes das últimas rodadas. Já pelo lado do Grêmio, o tricolor gaúcho entra em campo no domingo contra a equipe do Fortaleza. Jogo um pouco mais tarde, 8h30 da noite, lá no Castelão. O jogo também é de clima tenso e decisivo. O Grêmio vem de 2 derrotas consecutivas para a equipe do Corinthians e para a equipe do Cruzeiro e joga contra o Fortaleza a oportunidade de manter sobrevivendo na Série A. Por que eu falo isso? O Fortaleza tem um jogo a menos, chegou ontem à marca de 29 pontos na tabela de classificação. Se vencer o Grêmio, vai a 32 e ainda tem uma partida a ser disputada. Então o Fortaleza também está nesse sonho de evitar o rebaixamento. Ontem estava ganhando, tomou um gol no finzinho e o retrospecto do Grêmio jogando lá não é nada positivo. O Mano até brincou na última coletiva e falou uma frase que tem um tom de verdade. Quem olha muito para cima fica com torcicolo. E aí o Grêmio estava olhando só na parte de cima e esqueceu da parte de baixo. Está na hora de se recuperar na competição, porque se o Grêmio não vencer, serão 3 rodadas consecutivas sem pontuar. E isso, dentro do Campeonato Brasileiro, numa reta final, é bem complicado. Se a gente está falando que o Inter está com o olho aberto, eu falo pelo lado do Grêmio. A situação pode se inverter através dos resultados. Se o Inter vence o Bahia e o Grêmio perde para o Fortaleza, o Inter fica na frente do Grêmio e o Grêmio fica atrás do Internacional, mais próximo da zona do rebaixamento. Ou seja, é uma dupla Grenal que está cada vez mais apertada, acirrada essa disputa e é um fim de ano melancólico, tanto para Grêmio
quanto para o Internacional. O Juventude eu falo um pouquinho mais breve, porque o Juventude tem 29 pontos, ainda tem o sonho de evitar um rebaixamento, mas a situação é um pouco mais delicada, está a 5 pontos para sair da zona, faltando 6 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Juventude praticamente já foi, mas matematicamente ainda tem esperança. A dupla Grenal mais o Juventude, os 3 gaúchos, brigam apenas para não cair neste Campeonato Brasileiro. O prêmio Consolação pode ser uma vaga na Sul-Americana. O Grêmio é o que está mais próximo de conseguir esta vaga neste instante. Sobre futsal, Claudião, amanhã tem futsal, mais uma rodada de Série Ouro, jogo de volta semifinal, porque a Masper TV é a casa do futsal gaúcho em mais uma temporada, foi assim em 2024 e se repete em 2025. Na partida de ida, transmitimos a vitória do Russo Preto para cima do Ser Santiago pelo placar de 6-1. Amanhã, as duas equipes se enfrentam no ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, lá em Santiago, onde apenas a vitória para Santiago interessa. Por quê? No futsal, para quem não sabe, não tem gol qualificado, não tem saldo de gols de diferença. A equipe do Russo Preto fez 6-1 e joga por qualquer empate no tempo normal para avançar à próxima fase. Como que funciona o regulamento? Ser Santiago precisa vencer no tempo normal para levar o jogo para a prorrogação. E aí o vencer é 1, 2, 3 gols de diferença. Uma vitória simples. Um golzinho de diferença já leva o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, Ser Santiago teve uma campanha melhor do que a do Russo Preto. E por isso, Ser Santiago jogaria por um empate. Ou seja, o Russo Preto tem a possibilidade de empatar no tempo normal para chegar à grande decisão da Série Ouro. Vai ser um grande jogo, um espetáculo à parte. As duas equipes estão bem mobilizadas. A equipe de Ser Santiago é a terceira força do nosso estado. Recentemente foi campeã da Taça Brasil. O Russo Preto é a única equipe que não é 100% profissional, treina 2 vezes por semana. Tem o melhor treinador da Série Ouro de 25. A tendência é essa, né? Já foi da temporada de 24 e que pode chegar a um feito histórico, colocar o Russo Preto na grande decisão. O outro compromisso é só na segunda-feira, onde a CBF joga contra o Atlântico em casa, na cidade de Carlos Barbosa. A partida de ida, a CBF também venceu pela senhora goleada para cima do Atlântico, colocou uma grande vantagem e a CBF tem uma vantagem um pouco mais larga referente à equipe do Russo Preto. A CBF joga por qualquer empate, não só no tempo normal, como também na prorrogação. E aí a gente vai falar mais sobre esses dois jogos às 4h30, porque Jarico, que é coordenador, diretor de futebol, quando era treinador, foi o maior treinador da história da CBF, estará ao vivo no Masper Esporte hoje para bater um papo, resenhar, falar um pouco mais, porque ontem a CBF e a Atlântico também se enfrentaram pela Liga Gaúcha e terminou no empate em 3-3, sabe como, Claudião? Com um gol faltando 2 segundos para terminar a partida. Ou seja, o futsal te proporciona várias emoções e essas emoções a gente conta com muito carinho na tela da Masper TV. Maravilha, obrigado, Luquinhas. Valeu, Encontro Claudião. marcado. Valeu, bom trabalho, brigadão. 4h30, aguardo vocês. Tá bom. E um ótimo final de semana, excelente final de semana para vocês também, tá bom? A gente volta na segunda-feira, ao vivo, a partir do meio-dia. Fiquem com Deus, até lá.